Momento adequado de cada peça. Primeiro, peças práticas aplicáveis em qualquer fase da persecução penal. Ou seja, essas duas peças aqui, você vai poder ingressar com ela a qualquer momento. Antes da instrução, do processo, antes da instauração do processo, depois que o processo foi instaurado, em fase recursal, enfim. Esses dois recursos aqui, você pode utilizar a qualquer momento. Qual que é o primeiro deles? Habeas corpus. Pode ser impetrado a qualquer tempo, antes ou durante o inquérito policial, durante a instrução processual ou fase de recurso, até mesmo depois do trânsito em julgado do processo. O limite para sua aplicação é o fim da aplicação da pena privativa de liberdade. E por que é o seu limite? É o fim da possibilidade da aplicação da pena privativa de liberdade. Porque quando não há sanção que vai causar a privação da liberdade, é vedado a utilização de habeas corpus. É uma súmula do STF, a súmula é essa aqui, eu coloquei no rodapé para vocês. Súmula 693 do STF diz o seguinte: não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. Dessa maneira, o habeas corpus o limite para sua aplicação, já estou pulando aqui, é o fim da aplicação da pena privativa de liberdade. Quando não houver mais possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade, aí o habeas corpus ele não vai ser mais possível. Súmula 693 do STF. Certo? Então, primeiro ponto, habeas corpus, quando ele pode ser utilizado? A qualquer momento. É claro, você vai identificar qual a situação na qual você vai poder utilizar. Nós não estamos falando do fundamento. Tá? Nós estamos falando do momento processual adequado para você utilizar cada peça. Tá? Os fundamentos vão ser objeto de outra aula. Mas entendam que o habeas corpus pode ser utilizado a qualquer momento. Vamos dar continuidade? Qual que é a outra peça que você pode utilizar a qualquer momento? Mandado de segurança. O mandado de segurança você pode utilizar ele também a qualquer momento. Em matéria criminal, o mandado de segurança é uma peça cabível a qualquer momento da persecução. Persecução criminal, sendo um mecanismo que visa, nos termos do artigo 5º, inciso 5069 da Constituição Federal, proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. É importante você analisar isso aqui quando você for redigir o seu mandado de segurança, se for o caso, que essa peça, o mandado de segurança, só é cabível quando não for possível nem o habeas corpus, nem o habeas data. Se você verificou que é possível o habeas corpus, você vai ter que utilizar o habeas corpus, você não pode inventar. Tá? Agora, não é possível o habeas corpus, não é possível o habeas data, utiliza-se então o mandado de segurança. E assim como o habeas corpus, ele pode ser utilizado a qualquer momento. Ele pode ser utilizado durante qualquer momento da marcha processual. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de suas atribuições do poder público. Quer um exemplo aqui? Quando figura no polo passivo de uma ação ou quando é instaurado um inquérito policial em desfavor da empresa. A empresa ela não tem aquela capacidade de ir e vir, aquele direito de ir e vir, porque é uma pessoa jurídica, né? É um ente despersonalizado. Então, dessa maneira, não é possível você ingressar com habeas corpus para tentar trancar o inquérito ou ação penal instaurada em desfavor da pessoa jurídica. Logo, se não é cabível o habeas corpus, não há que se falar em habeas data também, porque não é a situação. Se não é cabível habeas corpus, o que você vai utilizar? Mandado de segurança. Inclusive, fizemos uma aula específica sobre isso, está no nosso canal, é quando você vai utilizar o mandado de segurança. Mas, enfim, quando o mandado de segurança e o habeas corpus podem ser utilizados a qualquer momento da marcha processual. Lembrando, você vai ter que analisar se os fundamentos cabíveis estão presentes ali para você ingressar com o habeas corpus ou mandado de segurança, e o mandado de segurança tem um caráter residual. Sempre que não for possível nem o mandado de o habeas corpus, nem o habeas data, você vai utilizar o mandado de segurança. Quais são as peças que podem ser realizadas na fase
pré-processual, tá? O que é a fase pré-processual? Aquela fase de investigação. A fase do inquérito policial. Lembrando que o inquérito policial ele não é imprescindível para a instauração da ação. Se o Ministério Público possuir provas e elementos que comprovem indícios de autoria e materialidade, ele pode utilizar para denunciar a pessoa, sendo dispensável o inquérito policial. Mas, via de regra, essa é a fase pré-processual. Então, ela é antes do processo. Ela vai acontecer a fase pré-processual, principalmente lá no inquérito policial. Então, na fase do inquérito policial, quais são as peças cabíveis? Lembrando, aqui nós falamos de mandado de segurança e habeas corpus. Então, é cabível, esses dois recursos são cabíveis em qualquer fase. Posso usar na fase pré-processual? Pode. Na fase de recurso? Pode? Pode. Pode usar a qualquer momento. Agora, esses aqui que eu vou apresentar, além, na fase pré-processual, além de poder utilizar o habeas corpus e o mandado de segurança, você também vai poder utilizar esses aqui. Mas essas peças aqui que eu vou demonstrar para vocês, essas três, elas só são utilizadas na fase pré-processual. Então, você só vai utilizar essas peças durante a fase pré-processual, ou seja, a fase de inquérito. Lembrando, só uma ressalva que eu esqueci de ler para vocês e que é importante, o habeas corpus não é peça privativa de advogado, qualquer um podendo confeccioná-lo ou impetrá-lo, tá? O verbo adequado para você utilizar para se referir ao habeas corpus é impetrar, ok? Então, essas três peças aqui, elas são utilizadas apenas na fase pré-processual, ou seja, na fase de inquérito. Qual que é a primeira peça utilizada exclusivamente na fase pré-processual? Tá? Fora dessa fase ela não pode ser utilizada. Notícia criminis. O que é a notícia criminis? É um requerimento realizado por qualquer pessoa, oralmente ou por escrito, buscando a instauração de inquérito policial. Em caso de crimes de ação penal pública condicionada ou de ação penal privada, somente poderá ser apresentada pela própria vítima ou seu representante legal, diretamente ou por advogado com poderes especiais. Então a notícia crimes ela é utilizada só na fase pré-processual. E ela pode ser apresentada por qualquer pessoa, então não é peça privativa de advogado. Tá? Eu destaquei aqui para vocês, não é peça privativa de advogado. Tá? Notícia crimes não é peça privativa de advogado. Qualquer um pode noticiar a ocorrência de um crime à autoridade policial pedindo para que seja instaurado o inquérito policial para apurar essa conduta. É importante ressaltar, conforme eu afirmei aqui no nosso material, quando a ação for pública, condicionada ou ação penal privada, depende desse impulso da vítima, a representação na ação penal pública, condicionada à representação, e na ação penal privada. Porque se não houver a anuência da vítima, se a vítima de fato não representar em desfavor do autor do delito, não vai ser possível a instauração do inquérito policial. Então, primeira peça cabível, não é privativa de advogado e ela é cabível só na fase pré-processual, na fase de inquérito. Então, notícia criminis. Nossa primeira peça aqui, realizada só na fase pré-processual, se presta a comunicar a ocorrência de um crime e não é peça privativa de advogado. Correto? Próxima peça que é realizada só na fase pré-processual, só na fase de inquérito. Requerimento ao delegado de polícia. Óbvio. Se você vai fazer um requerimento ao delegado de polícia, você só pode fazer para ele. Você pode fazer um requerimento ao delegado de polícia para o juiz? Óbvio que não. Então essa é mais tranquila. Então você pode fazer requerimentos, é possível fazer requerimento para o delegado durante o inquérito? Sim, perfeitamente possível. Se o investigado, se você representa o investigado ou se você representa os interesses da vítima e você está acompanhando o processo, você pode formular pedidos ao delegado de polícia. Óbvio, ele não fica obrigado a atender o seu pedido. Você pode, por exemplo, pedir para o delegado ouvir uma testemunha, que ela é importante para a solução do caso. O delegado ele vai analisar e ele fica
ao ato discricionário dele, fica ali livre para decidir se ele vai ou não ouvir essa testemunha. Apesar de ser importante, vai ficar tudo na mão dele. Então pode ser feito algum tipo de requerimento ao delegado? Pode. Pode ser feito também. E, como o próprio nome já fala, requerimento ao delegado, esse requerimento vai ser só na fase pré-processual, na fase de inquérito. Não tem como você fazer um pedido ao delegado só lá fazer um pedido ao delegado na fase processual e endereçar para o juiz. Não é cabível isso. Então o requerimento ao delegado de polícia você vai fazer lá na fase pré-processual. Só complementando aqui nosso estudo, é cabível quando se pretende diligências administrativas realizadas pelo delegado de polícia. Exemplo, pedido para ouvir determinada testemunha, pedido de arbitramento de fiança, requerimento de exame de corpo de delito. O requerimento ao delegado de polícia é peça privativa de advogado? Não, também não. Assim como a notícia criminis, o requerimento ao delegado de polícia, ele não é uma peça privativa de advogado. Então vamos só recordar. Quais as duas peças que podem ser protocoladas, podem ser movimentadas, interpostas ou impetradas ao longo de qualquer fase processual? Habeas corpus e mandado de segurança. Lembrando, habeas corpus não é privativo de advogado e o mandado de segurança tem um caráter residual, só quando não for cabível habeas corpus. O exemplo que eu dei é da empresa que é alvo de uma investigação ou de um processo e como ela não tem aquela capacidade de ir e vir, não é possível utilizar o habeas corpus para trancar o inquérito ou o processo instaurado em desfavor da empresa. Aí você deve usar o mandado de segurança. No próximo tópico do nosso estudo, peças que são utilizadas exclusivamente na fase pré-processual, ou seja, na fase de inquérito. Quais são elas? Olhamos até aqui. Notícia criminis, noticiar a autoridade policial um crime que tem ocorrido, e o segundo, um requerimento ao delegado de polícia. Lembrando, tanto a notícia criminis como o requerimento ao delegado de polícia não são peças privativas de advogado. Ok? Vamos para o nosso próximo item então. Qual que é a outra... isso aqui é importante, importantíssimo. Qual é a outra peça, e ela só pode ser feita na fase pré-processual? E já entramos aqui na peça de liberdade. Qual que é ela? Liberdade provisória. A liberdade provisória só pode ser feita na fase pré-processual? Sim. Porque ela é uma medida de contracautela. Aqui no final eu fiz um esquema para vocês, vou explicar melhor, tá? Aqui eu fiz um esqueminha para vocês aqui, eu vou explicar melhor. Vou explicar o conceito e no final da aula eu explico melhor aquele desenho que eu fiz. Está explicado de maneira bem criteriosa ali para que vocês possam entender. A liberdade provisória, eu posso ingressar com ela a qualquer momento? Você só vai poder ingressar com ela na fase pré-processual antes da audiência de custódia. Lembrando, quando o indivíduo é preso, ele tem que, no prazo de 24 horas, ser submetido à audiência de custódia. Tá, eu estou fazendo esse vídeo aqui na época de pandemia, então tem uma resolução do CNJ que dispensa a realização da audiência presencial, podendo o magistrado apenas, ao analisar o processo, decidir fazer a confecção da sua decisão e juntar o processo. Tá, mas não fica obrigado, essa previsão do CPP ficou relativizada por conta da pandemia. Mas se você estiver assistindo esse vídeo, já em um momento em que tudo voltou ao normal, o prazo é de 24 horas. Se o réu, o acautelado, o preso, ele não for submetido à audiência de custódia no prazo de 24 horas, a contar da sua prisão, a prisão é ilegal e aí cabe o relaxamento. Mas, voltando para a nossa aula, a liberdade provisória só pode ir na fase pré-processual só. Então, entre a prisão em flagrante e a audiência de custódia, nesse meio, ou se você for participar da audiência de custódia, você pode formular o pedido de liberdade na audiência de custódia. Lembrando, liberdade provisória é quando o flagrante, essa prisão em flagrante, ela é legal, não há qualquer vício formal ou material, então você faz o pedido da liberdade provisória, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previsto lá no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Penal. Então a liberdade provisória, quando eu devo usar ela? Só na fase pré-processual, logo após a prisão em flagrante. Ela é utilizada para combater a prisão em flagrante, tá? Com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, presumindo que o flagrante é legal. Se o flagrante for ilegal, entramos no nosso próximo tópico aqui, que é o relaxamento de prisão.
Enfim, quais são as 3 peças então? Ah, e a liberdade provisória é uma peça privativa de advogado. Vamos lá. Recapitulando. Habeas corpus, mandado de segurança, a qualquer momento. Você pode ingressar com essas peças. Habeas corpus não é privativo de advogado, mandado de segurança, caráter residual. Quais as 3 peças que só são possíveis na fase pré-processual, ou seja, na fase de inquérito? Notícia, crimes, comunicar à autoridade policial de um crime, não é peça privativa de advogado. Requerimento ao delegado de polícia, óbvio, você vai fazer um requerimento ao delegado, só pode ir na fase pré-processual, né, na fase de investigação. Então, e é uma peça privativa de advogado? Também não. Terceira peça, possível só na fase pré-processual, liberdade provisória. Depois da prisão em flagrante, o indivíduo vai ser submetido à audiência de custódia e o juiz vai decidir se converte flagrante em preventivo ou não. Nesse meio tempo, nesse intervalo, você pode bem no meio ingressar com pedido de liberdade provisória. Se o flagrante for legal, não tem nenhum vício formal ou material, e você vai requerer a adoção de medidas cautelares diversas da prisão com base no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Penal. Explicado? Vamos para a nossa última parte da aula, que é com relação às peças que podem ser realizadas tanto na fase pré-processual como na fase processual. Então eu não fico limitada a essas peças aqui a utilizar só na fase pré ou na fase processual. Você pode utilizar tanto na fase pré-processual como na fase processual também. Tá? A liberdade provisória é só na fase pré. O relaxamento de prisão ele pode ser tanto na fase pré como na fase processual, sim. Porque nós temos 2 modalidades, o relaxamento de prisão em flagrante, relaxamento de prisão preventiva ou temporária. O relaxamento de prisão em flagrante eu vou utilizar na fase pré-processual. Relaxamento de prisão em flagrante. Porque eu vou combater o flagrante dizendo que esse flagrante é ilegal. E aí utiliza então o relaxamento de prisão em flagrante. Combateu, tem um vício ali formal, tem um vício material, constatei. Relaxamento de prisão em flagrante. O relaxamento ele pode ser utilizado na fase processual, sim. Quando você, por exemplo, a prisão preventiva. A prisão preventiva ela pode ser decretada ao longo do processo. Ou depois da audiência de custódia, já instaurou o processo e o agente está preso preventivamente. Ao longo da marcha processual, se, por exemplo, os requisitos invocados eles são ilegais, ou, por exemplo, um caso bem clássico, excesso de prazo. Então, se há o excesso de prazo, você pode ingressar com relaxamento de prisão, porque a prisão é ilegal por excesso de prazo. E aí, cabe ao magistrado decidir se vai soltar ou não. Relaxamento de prisão preventiva. Agora, um ponto, importante. Relaxamento de prisão temporária. O relaxamento de prisão temporária, ele é cabível até a finalização do inquérito. Ele tem esse caráter temporário e, principalmente, ele, segundo a lei que disciplina a prisão temporária, ele é cabível para assegurar a efetividade das investigações, né, quando foi sugerido, ou quando não se sabe a identidade do réu. Mas a prisão temporária ela é cabível até o momento em que se encerra o inquérito policial. Depois que encerrou o inquérito policial, não é possível mais a prisão temporária. Então, o pedido de relaxamento de prisão temporária é cabível só na fase pré-processual. Mas eu estou analisando aqui como um todo. O relaxamento de prisão é cabível na fase pré e na fase processual, sim. O relaxamento de prisão em flagrante e o relaxamento de prisão temporária só no inquérito. Agora, quando se fala em relaxamento de prisão preventiva, pode ser tanto na fase pré como na fase processual. E a liberdade provisória, o relaxamento de prisão e o último tópico da nossa aula, que é a revogação da preventiva ou temporária, são as três peças privativas de advogado. Só o advogado pode ingressar com essas peças. E a nossa última peça, que é a revogação da prisão preventiva. Então aqui, medida de contracautela para combater prisão em flagrante. Legal, a prisão é legal, não tem qualquer vício, né?
cumulado com aplicação de medidas cautelares. Diversas da prisão. Está lá no artigo 319 do CPP. E seguintes. Liberdade provisória. Relaxamento de prisão. Quando? Prisão ilegal. Quando a prisão é ilegal, você vai utilizar o relaxamento de prisão. Posso utilizar na fase pré-processual? Pode. Pode usar na fase processual só com relação ao relaxamento de prisão preventiva. Porque a prisão em flagrante é só na fase pré, quando o indivíduo acaba de ser preso, então relaxamento de prisão em flagrante, ou na fase, e o pedido de relaxamento de prisão temporária também vai utilizar só na fase pré-processual, porque a prisão temporária é cabível até o fim do inquérito policial. Depois que encerrou o inquérito policial, não é possível mais a prisão temporária. Último tópico da aula de hoje, aí eu vou explicar esse esqueminha. Esse esqueminha tá bem bacana aqui, eu formulei para vocês. Pulou para a próxima página. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Deu certo isso aqui não. Pera aí. Ficou. Pera aí. Subiu. Vamos enter aqui. Oxi. Aí vai ficar assim. Deixa eu editar aqui só para vocês entenderem. Aí beleza. Tá. E com relação à revogação da prisão preventiva ou temporária. Aqui, enquanto no relaxamento a prisão é ilegal, aqui a prisão é legal. Aliás, a prisão não é ilegal, né? Mas a prisão carece de fundamentos. Então foi decretada a prisão preventiva do agente, porque ele estava ameaçando testemunhas. Então, para ele não atrapalhar mais esse processo, vai lá, prende ele preventivamente porque ele estava atrapalhando a instrução e ameaçando testemunhas. Depois que essas testemunhas já prestaram depoimento e que elas não serão mais ouvidas dentro do processo, é possível a gente ficar ameaçando elas para não falar nada? Não, porque elas já foram ouvidas. Então, depois da oitiva das testemunhas, se elas já foram ouvidas no processo, não há que se falar mais na existência desse requisito para decretar a prisão preventiva. Então, se ele estava preso preventivamente e porque estava atrapalhando a instrução, ameaçando testemunha, e as testemunhas já foram ouvidas, não há mais esse risco dele atrapalhar a instrução, porque as oitivas já foram realizadas. Dessa maneira, você pode entrar com a revogação da prisão preventiva, porque ali não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva. E a prisão temporária? Deu um problema aqui, já consertei. Vamos lá. A revogação da prisão temporária, eu tirei ela daqui de baixo e inseri aqui em cima. Porque a prisão temporária, ela só é cabível aonde? Até a finalização do inquérito. Se ela é cabível só até a finalização do inquérito, durante a fase processual não é possível a prisão temporária, o pedido de revogação de prisão temporária, ele é cabível só na fase pré-processual, na fase de inquérito. Então eu tirei daqui e mandei aqui, porque é cabível só na fase pré-processual, porque a prisão temporária só pode ser decretada durante o inquérito, ok? E aqui os pedidos que são possíveis durante todo, tanto na fase pré como na fase processual. O pedido de relaxamento de prisão, em flagrante e temporária na fase pré-processual, e o relaxamento de prisão preventiva só, tanto na fase pré como na fase processual. E a revogação da prisão preventiva, tanto a revogação da temporária aqui como a preventiva, pleiteia-se a revogação dessas modalidades de prisão, preventiva ou temporária, porque no caso não existem os requisitos autorizadores dessa prisão. Então, quando não estão mais presentes esses requisitos, pleiteia-se a revogação da prisão temporária ou a revogação da prisão preventiva. Aí você vai fundamentar a ausência desses requisitos para pedir a soltura do indivíduo. Um adendo que a revogação da prisão preventiva aqui, você pode acumular ela com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que
é o fundamento utilizado na liberdade provisória. Então você pode jogar esses fundamentos da liberdade provisória aqui no seu pedido de revogação da prisão preventiva. Né? Pode até colocar revogação da prisão preventiva acumulado com a liberdade provisória. Isso aqui é um adendo a mais. Na aula específica da liberdade provisória, sobre como confeccionar, aliás, da revogação da prisão preventiva e de poder acumular ela com a liberdade provisória, eu vou explicar. Tá? Eu estou explicando um plus a mais, um pouquinho para vocês entenderem. Tá? Então você pode fazer o pedido da revogação da prisão preventiva, dizendo que os pressupostos, os requisitos que autorizaram a preventiva ou a temporária aqui não estão mais presentes e por isso você pede a soltura do agente, ou caso outro for entendimento, requer a revogação com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Tá? Então lembrando aqui, a revogação da prisão temporária só na fase pré-processual e a revogação da prisão preventiva em qualquer fase, tanto na fase pré como na fase processual. Vou apagar aqui só para vocês não confundirem, ok? Ok. Um esqueminha aqui no final. Tá, um esqueminha aqui no final. Como que acontece? Né? O que vai acontecer? O que vai acontecer na prática? O indivíduo foi preso aqui em flagrante. Tá? Essa aqui é a marcha. Quando o indivíduo é preso em flagrante aqui, ele vai ter que ser submetido à audiência de custódia. Então, ou você faz o requerimento aqui, o pedido e protocola, ou você faz na audiência de custódia. Aí, aqui você vai fazer o relaxamento de prisão em flagrante. Se eu digitar aqui vai bagunçar tudo, mas aqui ó, relaxamento de prisão em flagrante ou pedir liberdade provisória. Passou aqui, chegou na audiência de custódia, o juiz soltou, tranquilo. Se o juiz, decisão, ele vai lá e converte esse flagrante em preventiva. Você pode atacar direto por um habeas corpus, a decisão que negou aqui o seu pedido de relaxamento ou de liberdade, ingressar com habeas corpus, ou posteriormente, depois que foi decretada a prisão preventiva, você pode entrar com relaxamento de prisão preventiva, não mais em flagrante, aqui relaxamento de prisão em flagrante, aqui relaxamento de prisão preventiva. Ou você pode entrar também com a revogação da prisão e dessa decisão do juiz, aí novamente outro habeas corpus. Tá? O que acontece na prática? Tem tribunais que alegam a supressão de instância, porque esse pedido aqui de relaxamento ou de revogação acumulado com a liberdade provisória, né, medidas cautelares diversas da prisão, não foi feito em primeira instância. Evite, se você tiver feito pedido aqui, o juiz ignorar seu pedido e converter, você pode entrar direto com habeas corpus? Pode, sem problema nenhum. Mas se você quiser tentar novamente, entrar com esses pedidos aqui, relaxamento de prisão preventiva e depois relaxamento de prisão preventiva ou revogação da prisão preventiva, você pode? Pode, sem problema nenhum. É até aconselhável para evitar essa questão da supressão de instância. Vários tribunais têm decidido por não conhecer do habeas corpus por conta dessa supressão de instância. Tá? E aí você tem também uma segunda oportunidade aqui. Então nessa segunda oportunidade você pode utilizar para tentar soltar, né? Fundamentar melhor. Tem juízes que falam que ele já proferiu a decisão aqui na custódia e que não há qualquer fundamento novo e vai manter ela. Tem juízes que reanalisam o mérito e aí você já aproveita a decisão dele, caso seja denegatória do seu pedido, para jogar um habeas corpus em cima dessa decisão, né? Atacar a decisão por meio de habeas corpus. Então você tem todo esse caminho para percorrer. Prisão em flagrante, depois audiência de custódia. Antes da audiência de custódia, né, ou durante ela, você faz o pedido de relaxamento de prisão ilegal, ou liberdade provisória. Se o flagrante é legal, e aí você vai pedir a liberdade com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aí o juiz decidiu, não é o caso, vou converter o flagrante preventiva. Você pode entrar novamente com o pedido de relaxamento de prisão, mas prisão preventiva, explicando para o juiz que o flagrante é legal, isso e aquilo. Você pode entrar com pedido não mais liberdade, mas sim revogação da prisão preventiva, dizendo que não existe, no caso não se fazem presentes os requisitos, e se o juiz negar, né, a decisão do juiz negando, um habeas corpus. Ou faz o habeas corpus aqui direto. Bom, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.